Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, a todas. Cumprimento aqueles também que nos assistem por meio da internet, das redes sociais. Queridos, às vezes nós, quando fazemos a leitura de um texto sagrado, de um texto da Bíblia, como que nós lemos alguns momentos atrás, que foi a genealogia, às vezes nós olhamos para esses registros genealógicos nas Escrituras e nós não encontramos nenhum objetivo para isso. A gente olha e diz assim, meu Deus, que leitura cansativa. A Bíblia poderia não ter esses registros, mas numa época em que não havia exame de DNA, a lista da genealógica ela se torna muito importante, justamente para identificar parentesco, partilha de terras, divisão de herança, resgate de propriedade e principalmente para identificar a linhagem real do Messias. A genealogia ela tem uma importância muito grande e fundamental. Esse monte de nome esquisito aí que está na Escritura tem uma importância muito grande. Queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus nesse momento. Mateus capítulo de número 11. Nós iremos abrir em Mateus capítulo de número 11. E nós iremos ler do verso 28 ao verso de número 30. Hoje nós iremos falar sobre esse convite, ou esse chamado especial do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá certo, queridos? E nós iremos fazer isso tendo como pano de fundo Mateus capítulo 11, do 28 ao 30. E esses três versos bíblicos, ele tem uma importância fundamental na minha vida. Eu tenho uma relação com essa passagem emocional muito grande. Depois eu explicarei aos irmãos por quê. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos, Mateus, capítulo 11, 28 ao 30. Acompanhe aí na sua Bíblia, por favor. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Somente até aqui, irmãos, oremos. Senhor nosso Deus e Pai onipotente, Rei de todo o universo, estamos, ó Deus, diante da Tua santa, bendita, gloriosa e inaudita presença. E fazemos isso, ó Deus, no nome precioso do nosso Cristo. Queremos te agradecer, ó Deus, por esse culto que estamos prestando ao Senhor. E esse é o momento, ó Deus, em que a Tua palavra há de ecoar profundamente nos nossos corações. E o meu desejo, a minha oração, é que a pregação da Tua palavra nessa noite de hoje possa ir ao encontro das necessidades da nossa alma. Que possamos, ó Deus, nos sujeitar à autoridade suprema do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e trilhar um caminho junto com o nosso Redentor, Pai. Que nessa noite de hoje possamos ser chamados por Ti mesmo, ó Deus, para caminharmos levando sobre nós mesmos o jugo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabendo, ó Deus, que o Seu jugo é suave e o Seu fardo, ele é leve. Que nessa noite de hoje possamos nos despojar do jugo opressor, da religiosidade vazia, do legalismo sem sentido, da culpa que o pecado nos traz, e que possamos nos lançar sem reservas, Senhor, aos pés benditos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a minha relação com esse texto bíblico, ela é uma relação emocionalmente significativa para mim. Há mais de 10 anos atrás, eu não sei quanto tempo faz exatamente, no período em que eu cheguei à fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certa feita eu fui em uma igreja e o pregador estava ministrando a palavra de Deus. E o texto que ele estava usando para pregar e para ministrar era essa passagem bíblica. Eu lembro que, como todo novo convertido, ou melhor, todo visitante que vai a uma igreja, geralmente ele nunca senta na frente
ele sempre senta lá atrás. E foi a minha atitude quando eu cheguei numa igreja pequena, lá na minha cidade, em Itacaimbó. Então eu me sentei praticamente no último banco, e estava ali ouvindo a pregação da palavra de Deus em um domingo como esse, e o pregador estava pregando dentro dessa passagem bíblica, e eu lembro que ao final do seu sermão, da sua pregação, ele expôs para a igreja: aqueles que estão cansados e sobrecarregados devem ir a Jesus Cristo. E como a igreja tinha a prática de fazer um apelo, que era aquele chamamento no fim da pregação, para que as pessoas levantem a mão ou vá na frente, o pregador fez esse apelo. Do meu lado tinha um negão bem grande, bateu na minha perna e disse: vai hoje? Eu, com vergonha, eu disse: hoje não. Mas sabe o que é interessante, meus irmãos? É que mesmo constrangido como eu estava, essa palavra, ela cravou no meu coração como uma flecha profunda, de tal forma, meus irmãos, que eu posso dizer com toda a convicção do meu coração, eu encontrei nessa passagem bíblica a esperança que tem me mantido firme em Cristo até os dias de hoje. Portanto, essa é uma passagem bíblica muito significativa para mim. No último domingo, no domingo passado, nós meditamos em alguns versos da palavra de Deus, que foi o verso 25 ao verso de número 27, onde nós aprendemos que a salvação, ela é uma obra soberana de Deus. Nenhum ser humano, nenhum homem na face da terra tem condições de se salvar. Ele está em um estado de miséria espiritual, ele está destituído da glória de Deus, e ele não pode fazer nada por si mesmo. As suas boas obras não podem salvá-lo, o seu bom caráter não pode salvá-lo, o seu padrão de moralidade não pode salvá-lo, a sua herança religiosa não pode salvá-lo. Somente Deus pode salvar esse homem. E Cristo diz que somente Ele pode revelar o Pai ao homem. Quando Ele diz que só Ele pode revelar o Pai ao homem, Ele está mostrando que a salvação é uma obra soberana de Deus. Entretanto, meus irmãos, quando nós chegamos no verso 28, aí Jesus faz aqui um chamado, um convite: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que interessante, do verso 25 ao 27, ele mostra a salvação como uma obra soberana de Deus. E no verso 28 a 30, Jesus faz um convite aos pecadores. Parece que as duas passagens bíblicas, elas não fazem sentido. Porque se por um lado a salvação é uma obra de Deus, por que Jesus está chamando pessoas para ir até Ele? Se é o Filho que revela o Pai, por que Ele está fazendo esse convite aqui nesse momento? E aqui nós encontramos, meus irmãos, aquele grande mistério da fé cristã, que é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Do verso 25 ao verso 27, nós encontramos a soberania de Deus em ação. É Deus quem salva. Mas no verso 28, no verso de número 30, Cristo faz um convite para que pecadores se cheguem a Ele. Sabe por quê, meus irmãos? Isso é um mistério profundo para nós. Porque na nossa mente, ou é Deus que salva, ou é o homem que se salva. Se Deus é soberano, o homem não pode ser responsável. E se o homem é responsável, Deus não pode ser soberano. Mas a Escritura ensina as duas verdades. A Bíblia diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, responsabilidade. Porque é Deus quem opera em vós o querer e o realizar, soberania divina. A Bíblia diz, lá no livro de Atos dos Apóstolos, Pedro trouxe um sermão e disse: vocês crucificaram e mataram o autor da vida. E ele continua: mas isso estava nos planos de Deus. Olha que interessante, meus irmãos, a soberania de Deus caminhando junta com a responsabilidade humana. O fato de ser Deus que salva pecadores, isso não significa que o ser humano não deve ser chamado ao arrependimento. Não significa que o ser humano não deve ser chamado a exercer sua fé em Jesus.
Não, meus irmãos, as duas verdades precisam ser mantidas, e essas duas verdades, elas não se contradizem, pelo contrário, elas se harmonizam de forma intensa e profunda. Irmão, Jesus aqui, ele faz um convite, ou um chamado, melhor dizendo, àqueles que estavam diante dele. Depois de afirmar que só ele pode revelar o Pai, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Aí você vai dizer: está vendo, pastor, que é o homem que tem que ir a Cristo? É verdade, é o homem que tem que ir a Cristo. Não é Cristo que vai a Ele mesmo, é o pecador que tem que se arrepender. Não é Deus que se arrepende por ele, é o pecador que tem que confessar os seus pecados, e não é Deus que confessa os pecados do pecador. Então, quando Cristo diz: vinde a mim, Ele está chamando verdadeiramente o homem. Entretanto, em João capítulo 6, verso 44, diz que o homem só pode ir a Cristo se o Pai trouxer. Olha que interessante, Cristo diz: vinde a mim. Isso é responsabilidade humana, mas só pode vir a mim aquele que o Pai traz, soberania divina. Isso, meus irmãos, na nossa mente parece ser muito difícil, mas isso é uma verdade profunda que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Certa feita, alguém ilustrou a salvação como se fosse uma espécie de porta. Você tem uma porta enorme com o nome em cima: vinde a mim. Algumas pessoas passam, olham para aquela porta, não dá tanto crédito, vai embora. Outras pessoas olham para aquela porta, acham interessante, colocam a cabeça dentro, mas desiste. E tem outras pessoas que olham para aquela porta, vê o convite, vinde a mim, elas entram. Quando elas entram, tem outra frase do lado de dentro: só pode vir a mim aquele que o Pai enviar. E é assim, meus irmãos, que a salvação, ela funciona. É o homem que vai a Deus, mas o homem só pode ir a Deus se o próprio Deus conduzir esse homem. Do contrário, ele não tem como fazer isso por uma livre iniciativa sua. Portanto, mantenha firme essas duas verdades: Deus é quem salva, mas o homem precisa ir a Cristo. São verdades que estão na palavra de Deus. A título de introdução, isso era o que eu queria dizer para os irmãos. O texto bíblico de Jesus aqui, para nós, ele traz aqui 3 grandes imperativos. O primeiro é vinde, o segundo é tomai, e o terceiro é aprendei. Esses 3 imperativos, eles são fundamentais para o entendimento dessa passagem bíblica. Primeiro, vinde, tomai e aprendei. Jesus aqui, meus irmãos, ele está diante de uma grande massa de pessoas, diante de uma grande multidão. E olha que interessante, ele está diante de pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas. O termo cansado e sobrecarregado aqui fala de pessoas que estão em um estado espiritual deplorável. Porque essas pessoas estavam cansadas? Porque elas estavam sobrecarregadas? Elas estavam cansadas e sobrecarregadas porque os religiosos da época do nosso Senhor Jesus tinham atado sobre essas pessoas fardos pesados do legalismo judaico. Os judeus ou os religiosos da época de Jesus acreditava que todo ser humano, todo judeu, ele tinha que obedecer à lei de Deus. Até aí, tranquilo. Mas eles acrescentavam outros mandamentos à lei de Deus, fazendo com que aquelas pessoas caminhassem com um jugo pesado sobre elas. Não bastava somente os 10 mandamentos. Eles criaram 613 preceitos e leis e regras para que o povo pudesse obedecer. Regras com respeito à higiene, regras sanitárias e assim sucessivamente. E o povo caminhava com um jugo pesado. Esse povo aqui estava oprimido. E a opressão que Jesus fala aqui não é a opressão do Império Romano, que cobrava altos impostos da nação, mas a opressão aqui é a opressão religiosa. A opressão aqui é a opressão espiritual que esse povo estava carregando. Jesus vê esse povo aqui como uma espécie de animal de carga, com enorme carga em cima da carroça. Carga essa que eles não conseguem levar.
O jugo que eles carregavam sobre o pescoço deles não era um jugo adequado, ou seja, o jugo feria e machucava essas pessoas. E Jesus, diante daquela grande multidão, diante daquelas pessoas, sabendo que elas estavam altamente oprimidas por esse legalismo judaico, ele faz aqui esse chamado, ou esse convite: vinde a mim. Um ponto importante é que esse convite, quem faz é Jesus Cristo. Jesus diz: vinde a mim. Quem? Todos os que estão cansados e sobrecarregados. Mateus capítulo 23, e verso de número 4, vai dizer que os fariseus e os religiosos do tempo de Cristo atavam fardos pesados sobre as pessoas, eles mesmos não levavam e eles nem ajudavam as pessoas a carregarem esses fardos. E Jesus censura, critica duramente os religiosos do seu tempo por causa dessa postura hipócrita. Se você ler Mateus capítulo 23, você vai ver as duras críticas de Jesus a essa classe de religiosos. Meus irmãos, esse povo estava altamente cansado, oprimido, machucado, em um estado espiritual deplorável. E Jesus diz: vinde a mim. Ele chama, e o convite é um convite universal, não é uma classe específica de pessoas, mas é a todos os que estão cansados e sobrecarregados, que não estão aguentando levar o fardo da culpa do legalismo e da religiosidade vazia. Ele diz: vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados, e ele daria alívio, ou daria descanso, tiraria o jugo do pescoço. Essa é a ideia de aliviar é de tirar o jugo do pescoço. Agostinho de Hipona escreveu o livro As Confissões, e ele diz o seguinte no livro que marca a sua conversão, em um relato autobiográfico. Ele diz: a minha alma, Senhor, está inquieta, até que em ti ela encontre descanso. Enquanto ela não se chegar a ti, ela continuará inquieta. A alma do ser humano sem Cristo é uma alma inquieta, ansiosa, preocupada, oprimida e sobrecarregada. Era assim que estava a nossa vida antes da conversão. Esse era o estado que nós nos encontrávamos diante de Deus, até o dia que Ele veio ao nosso encontro e Ele aliviou a carga que estava sobre nós. Então Ele disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Irmãos, só pode ir a Cristo aquele que reconhece as suas misérias espirituais, o seu estado espiritual diante de Deus. Se o homem não reconhece seu estado de miséria diante de Deus, ele nunca irá a Cristo. Ele só pode ir a Cristo se ele reconhece seu estado de opressão, seu estado deplorável e sua miséria espiritual. Então Cristo disse: vinde a mim e eu vos aliviarei. Ele dá a segunda ordem aqui: tomai sobre vós o meu jugo. Interessante, meus irmãos, que Cristo ele está livrando esses homens de um jugo e está colocando outro jugo sobre as pessoas. Está tirando uma canga e colocando outra canga. O jugo aqui, meus irmãos, era uma peça de madeira que era usada no contexto agropastoril do Antigo Oriente, aonde você pegava 2 bois e colocava uma canga em cada um deles para arar a terra. Essa é a ideia aqui. Aqueles que cresceram em sítio ou já foram para sítio, sabem o que eu estou falando. É parecido com um carro de boi. Então está lá os 2 bois com a canga sobre o pescoço. Então o que Jesus está dizendo: olha, eu vim para aliviar vocês desse fardo pesado do legalismo, mas eu vou dar a vocês outro jugo. Ou seja, Jesus tira uma canga e coloca outra canga. Irmãos, não faz sentido Cristo tirar você de um jugo e deixar você livre para viver como você quer. Não, Ele nos tira de um jugo e Ele coloca outro jugo sobre nós. Só que há uma diferença entre o jugo humano e entre o jugo de Cristo. Por isso que Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Cristo está chamando aqui ao discipulado, a caminhar com Ele. Porque, meus irmãos, presta atenção por favor. No contexto do Antigo Oriente, quando os agricultores ou aqueles que trabalhavam na agropecuária, eles pegavam um animal, um boi, para colocar em uma canga, geralmente ele pegava um boi que era bravo e colocava do lado de um boi que era manso, e o boi manso acabava de alguma forma ajudando o boi que era bravo. Então o boi manso acabava amansando o boi bravo.
Eles não colocavam 2 bois bravos em uma mesma canga. Eu já tive a oportunidade de ir para um sítio, onde um primo meu me chamou para ir buscar uma carga em um carro de bois, há muitos anos atrás. E ele colocou 2 garrotes bravos nas 2 cangas. Meus irmãos, mas foi coice que aquela madeira levou, que eu nunca vi um negócio daquele na minha vida. A ideia aqui é que Jesus aqui se compara a um boi. E ele compara esses pecadores a outro boi. Só que Cristo aqui é o boi amansado. E nós somos o quê? O boi valente, o boi bravo, que gosta de dar coice e chifrar. Então a ideia é que quando Cristo diz, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, é que Cristo já está com a canga no pescoço dele. Cristo está chamando você a colocar seu pescoço também. E o jugo de Jesus é adequado, ou seja, ele não fere seu pescoço. E você caminha com Jesus, o boi manso, no início vai dando coice na madeira, mas de repente você vai aprendendo com Cristo. Essa é a ideia do texto bíblico do discipulado. É Cristo, o boi manso, ensinando o boi bravo a se amansar. Quando Paulo começou a perseguir a igreja, lá em Atos dos Apóstolos, ele tomou carta dos principais dos sacerdotes para ir para Damasco. E no meio da estrada de Damasco, Cristo apareceu para ele. E Cristo disse, Paulo, Paulo, dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que é um aguilhão? É um instrumento também do contexto agropastoril. É um pedaço de madeira que tem um prego na ponta. Geralmente é usado para guiar os bois. Você vai furando ali a lateral do boi, ele vai sendo guiado para a direita e para a esquerda. Diferente de uma carroça de burro que você usa uma corda. No boi você usa o aguilhão. Então, meus irmãos, quando Cristo diz para ele, dura coisa é para ti recalcitrar contra o aguilhão, Cristo está comparando Paulo a um touro bravo. Ele foi furioso para Damasco, para matar os cristãos. Aí vem Cristo, um grande vaqueiro, e começa a amansar o boi bravo. E Paulo vai um touro bravo, e ele volta um boi manso. É assim, meus irmãos, que Cristo faz conosco na nossa caminhada com Ele. Por isso que Ele diz, tomai o meu jugo, ou seja, vá junto comigo, e vocês vão aprender de mim, porque eu sou o boi manso. Vocês vão caminhar comigo, e na caminhada comigo, vocês vão aprender. Meus irmãos, caminhar com Cristo é um caminho de discipulado, aonde nós aprendemos com Cristo, aonde Cristo começa a revelar as nossas imperfeições, as nossas falhas, e Ele mesmo nos ajuda, meus irmãos, nesse processo. Então ele diz, tomem sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. Quando Cristo diz que é manso e humilde de coração, Ele está dizendo, vocês são bravos, e vocês são soberbos, vocês precisam colocar o meu jugo, e aprender humildade, e aprender mansidão. Irmãos, pensa comigo, quando a gente começa a andar com uma pessoa, que chama muito palavrão, o que é que vai acontecer? De repente a gente está chamando palavrão também. Quando a gente começa a caminhar com uma pessoa muito promíscua, a gente vai acabar rindo de piadas imorais. Perceba que as pessoas a qual a gente muito convive, a gente vai acabar pegando os cacuetes dessa pessoa. É natural que isso aconteça. Agora imagina caminhar com Jesus Cristo. Agora imagina trilhar uma jornada com o boi manso. Pode ter certeza de uma coisa, que Cristo, Ele vai tratar e trabalhar no seu coração. Muitas vezes, nós temos vivido uma vida contrária ao Evangelho, porque nós não estamos debaixo do jugo de Cristo. E a ideia, meus irmãos, é que ninguém está sem jugo. Se o jugo de Cristo não está sobre nós, outro jugo estará. É o jugo do pecado, do mundanismo, estará sobre o nosso pescoço. Aqui não existe uma situação em que você está sem algum jugo, não. Ou o jugo de Cristo está sobre você, ou o jugo do mundo está. Se você tem andado e trilhado a vida cristã, e você em nada se parece com Jesus, é porque você não está encangado com Cristo na carroça. Porque se você estiver encangado com Cristo na carroça, você vai aprender com Ele. E Ele continua, e vocês encontrarão descanso para as almas de vocês. Ou seja, a inquietação do coração de vocês será tomada por um descanso profundo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque o jugo de Cristo é suave e o fardo dele é leve, em contraste com o jugo religioso dos fariseus, que era pesado.
Por que o jugo de Cristo é suave? Será que as exigências do Evangelho, elas são menores do que as exigências da religião judaica? Algumas pessoas, quando olham para o verso 30 aqui, que diz que o jugo de Cristo é suave e seu fardo é leve, elas veem nessa passagem bíblica aqui um salvo-conduto para viver uma vida de pecado. Por exemplo, irmão, que negócio é esse, que isso é pecado? O jugo de Cristo é suave. Esse negócio de que isso é pecado, isso é opressor. Então algumas pessoas, com base no verso de número 30 aqui, eles acabam tornando o Evangelho um Evangelho de facilidade, de que você pode ir a Cristo do jeito que está, e pode permanecer do jeito que está, mas essa não é a ideia. O Evangelho, ele é muito mais exigente do que o jugo judaico. Que é isso, pastor? Mais exigente? Sim. Por exemplo, o Evangelho de Jesus Cristo, ele não requer um compromisso parcial daqueles que seguem a Jesus. Ele requer um compromisso total. Nós que seguimos a Cristo, nós não estamos longe da lei de Deus. A lei de Deus ainda é o nosso padrão de como nós devemos viver. No Antigo Testamento, dentro da religião judaica, por exemplo, as pessoas ganhavam seu sustento e davam para Deus 10%. E hoje, na nova aliança, 100% pertence a Deus. Então as exigências do Evangelho, ela é maior. Se as exigências do Evangelho é maior, que diz que você tem que perder para ganhar, morrer para viver, por que então esse jugo de Cristo é suave e leve? Sabe por quê, meus irmãos? O jugo de Cristo é suave e leve? Porque Cristo, Ele nunca nos deixa sozinhos, no cumprimento das exigências que Ele exige de nós. E vou mais além, aquilo que Deus pede de nós, Ele nos concede, para que nós venhamos obedecê-lo. A religiosidade judaica dava as normas, mas não dava a graça para obedecer. Cristo não, Ele dá o Evangelho, e Ele dá as ferramentas que nós precisamos. Por isso que o fardo que nós carregamos, meus irmãos, é leve. Existem duas formas de você tornar um fardo leve. Primeiro é tirando a carga, segundo é alguém lhe ajudando. Não torna mais leve? Quando você alivia a carga ou alguém lhe ajuda, torna mais leve. Quando Cristo diz que o fardo que Ele nos deu é leve, é porque Ele carrega conosco. Essa é a ideia. É que nós não estamos levando o fardo sozinhos. Ele caminha conosco. Pedro diz que nós já temos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Ou seja, Deus já nos deu a graça necessária para que possamos obedecê-lo. Mais uma vez evoco o que disse Agostinho de Hipona em uma das suas orações nas confissões: Senhor, concede-me aquilo que tu me pedes, e me pedes aquilo que tu quiseres. É Deus quem nos capacita à obediência. Cristo não é aquele que coloca o jugo sobre você e sai de perto. Não, Ele leva junto com você a carroça. Por isso que nós conseguimos, meus irmãos, com a graça de Deus, obedecer a Cristo, porque Ele caminha junto conosco. Meus irmãos, algumas conclusões para nós, nessa noite de hoje. A primeira delas, é que ao chamar pecadores, irmãos, e oferecer alívio e descanso, Cristo prova que Ele é Deus. Lá em Êxodo capítulo 33, verso 14, Deus disse que Ele era quem daria descanso ao seu povo. Salmo 23 diz que o bom pastor refrigera a alma das ovelhas. O que significa? Que a ideia de dar descanso e alívio no Antigo Testamento para um povo, é só Deus que pode fazer isso. Só Deus pode dar alívio e descanso para um povo cansado. E quando Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Ele está provando aqui a sua divindade. João Crisóstomo, que foi um teólogo importante da igreja, ele disse que Cristo está aqui arrogando para si a autoridade divina. Meus irmãos, nenhum homem na face da terra disse: vinde a mim. O máximo que nós podemos dizer é: vá a Ele, corra para Ele, se lance diante dEle. Eu não posso dizer: venham a mim, cheguem a mim, e eu vos darei descanso. Eu não posso fazer isso.
Nenhum líder religioso na história da humanidade fez isso. Maomé, o fundador do islamismo, ele nunca disse: vinde a mim. Nenhum filósofo da Grécia Antiga disse: vinde a mim. Nenhum líder religioso disse: vinde a mim. Somente um homem que pisou nessa terra disse: vinde a mim e eu darei descanso, foi Cristo. E quando ele diz que dá descanso e traz refrigério para a alma, ele está mostrando que ele é Deus. Porque só Deus pode fazer isso, só Deus pode dar descanso, só Deus pode trazer alento para nossas almas, só Deus pode refrigerar o coração do homem cansado. Ninguém na história humana disse: venha a mim. O máximo que eu posso dizer essa noite de hoje é: vá a Cristo, se lance diante dEle, busque Ele, clame a Ele, e Ele dará para você alívio e descanso. Eu não posso fazer isso comigo. Então, meus irmãos, nós temos a prova nessa passagem bíblica de que Cristo verdadeiramente é Deus. Deus falou no Antigo Testamento: eu dou descanso ao meu povo. Se alguém no Novo Testamento falasse isso, era uma blasfêmia. Então, ou Cristo era Deus, ou ele blasfemou aqui, e ele não blasfemou. Então, se ele prometeu descanso para as almas, era porque verdadeiramente ele era Deus. Segunda conclusão, meus irmãos, é que somente as almas que estão cansadas e sobrecarregadas, elas vão receber o descanso de Cristo. Somente as almas que estão cansadas e sobrecarregadas receberão o descanso de Cristo. O que significa isso? Que você não pode ir a Cristo se você primeiro não reconhecer seu estado espiritual diante de Deus. Você não pode ir a Cristo se você não reconhecer como você está diante do Senhor. Como é que você vai se maravilhar diante do perdão de Deus se você não reconhece que é um pecador miserável? Como é que você vai experimentar a graça de Deus se você não reconhece o seu estado de depravação? Como é que você vai conseguir libertação diante de Deus se você não reconhece que é um prisioneiro do pecado? Antes de você mostrar a graça de Deus para alguém, você precisa mostrar o estado que essa pessoa se encontra diante de Deus. Só vai verdadeiramente a Cristo quem reconhece a sua miséria espiritual. O pobre de espírito, em Mateus capítulo 5, o pobre de espírito no Sermão do Monte, é aquele que reconhece sua insignificância, é aquele que reconhece seu estado deplorável diante de Deus e se lança aos pés de Cristo. Meus irmãos, Cristo disse: venham a mim, sou eu que vou dar descanso para vocês. Afonso Maria de Ligório foi um teólogo católico romano, e ele escreveu um livro muito conhecido chamado As Glórias de Maria, talvez um dos maiores tratados sobre Mariologia dentro da teologia católica. E Afonso Maria de Ligório, ele disse o seguinte, nesse seu tratado sobre Mariologia, ele diz que você, antes de ir a Cristo, você tem que ir a Maria. Ele diz o seguinte: Maria foi quem trouxe Cristo ao mundo, e é Maria que leva o mundo para Cristo. Olha que engenhosidade. Maria trouxe Cristo ao mundo, pelo nascimento virginal, e é Maria que leva o homem para Cristo. Porquanto Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer que você tem que ter uma vida consagrada a Maria. Porque existe 3 estágios para você chegar a Deus. Primeiro é ir a Maria, Maria te leva a Cristo e Cristo te leva ao Pai. Você tem que subir essa escadaria, de Maria para Cristo e de Cristo para o Pai, para que você chegue a Deus. Meus irmãos, se isso não beira a idolatria, eu não sei mais o que eu posso dizer. O que é que eu quero afirmar com tudo isso? Que Cristo nunca disse: vá minha mãe. Ele disse: venham a mim e eu darei descanso para vocês. Eu não estou aqui, meus irmãos, essa noite de hoje. Talvez, em algum momento, até católicos romanos escutem essa pregação. Eu não estou desprezando a mãe do nosso Redentor. Mais uma vez reitero, como disse domingo passado, ela teve um papel fundamental na história da salvação. Ela é alguém digna da nossa honra, como foi Paulo, Pedro, os discípulos de Jesus Cristo. Ela é uma pessoa que tem um exemplo digno de ser imitado, um exemplo de submissão e obediência a Deus. E não há nenhum problema do cristão que seja de uma tradição protestante
reconhecer o papel que ela teve. Mas sabe qual é o problema? É quando nós extrapolamos os limites que a Bíblia nos impõe. Certa feita, Jesus estava dando um grande discurso para a multidão, e alguém disse: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E Jesus disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. É bem verdade que Maria trouxe Cristo a esse mundo, mas o inverso disso não é verdade, porque eu não preciso de um intermediário para ir a Cristo, eu preciso de um intermediário para ir a Deus, e o intermediário para ir a Deus é Cristo, mas eu posso ir diretamente a Cristo. A Bíblia diz que só há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E nenhum nome nesse mundo há salvação, a não ser o nome de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, eu posso dizer nessa noite de hoje, com toda a convicção da minha alma, não precisa você ir a um intermediário para chegar a Cristo. Você pode ir diante de Cristo, você pode clamar a Ele, você pode dizer: Senhor, me perdoa, lava os meus pecados com teu sangue, regenera o meu coração. Nós podemos ir diretamente a Cristo. Ele disse: vinde a mim. E isso não desonra a mãe do Redentor, mas isso mostra o quão grande é o nosso Cristo. Por fim, meus irmãos, aqueles que vão a Cristo precisam tomar sobre si o seu jugo e o seu fardo. Não ache, meus irmãos, que um dia que Cristo alcançou o seu coração, que te libertou desse jugo mundano, maligno, da culpa do pecado, do legalismo, Ele tirou essa canga do seu pescoço, Ele vai deixar você sem canga. A conversão, meus irmãos, quando o homem é convertido por Deus, sabe o que ele ganha de Deus? Ele ganha uma carroça, com uma canga adequada e um fardo para carregar. Mas tem um detalhe: ele nunca está sozinho. Cristo vai junto com ele, trilhando a caminhada cristã. Cristo não é alguém, irmãos, hipócrita como os fariseus, que atavam fardos pesados, mas não ajudavam a carregar. Cristo está junto conosco. E nós estamos, meus irmãos, encangados literalmente com Cristo, até o fim. Que nessa noite de hoje, se tem pessoas no nosso meio que talvez não reconhecem o senhorio de Jesus Cristo, quem sabe hoje você não pode mudar de canga. Quem sabe hoje você não vai ser encangado em uma canga adequada com Jesus Cristo, com um fardo leve, porque Ele lhe ajuda a carregar, com um fardo leve, porque Ele está com você e lhe concede a graça suficiente para você obedecê-lo. O legalismo, meus irmãos, religioso, ele fere, ele machuca, ele é desamoroso. O termo grego ali, para fardo leve, significa um fardo amável. Cristo, meus irmãos, Ele prepara a canga de acordo com o pescoço do boi. É por isso que o fardo dele é leve. Nessa noite de hoje, talvez tenha pessoa que já tem trilhado uma longa caminhada com Cristo, está encangado com o Senhor Jesus. E eu espero, meus irmãos, que a gente siga com Cristo arrastando essa carroça até o fim. Um simples objeto do contexto agropastoril tem uma lição espiritual para nos ensinar. Estar encangado com Jesus significa estar debaixo da sua autoridade, do seu jugo e do seu discipulado. É aprender com Cristo. Ele diz: aprenda comigo. Cristo não tem nada a aprender com você, saiba disso. Mas a gente tem muito a aprender com o Redentor. Queria convidá-los a ficarem de pé nessa noite de hoje. Eu não sei que tipo de boi você é, mas uma coisa eu tenho certeza no meu coração: quem caminha com boi manso, aprende o que é humildade e o que é mansidão. O que nós mais precisamos, irmãos, é caminhar com Cristo, é caminhar com Jesus Cristo. Não, eu não estou falando de vir à igreja, eu estou falando de caminhar com Cristo. Sim, porque vir à igreja não significa caminhar com Cristo. Caminhar com Cristo é você ter uma vida altamente dedicada ao seu Senhor, é você aprender com Ele. E sabe o que vai acontecer, meus irmãos? Vai chegar um momento na eternidade que as cangas vão ser tiradas dos nossos pescoços,
E quando for tirada, a gente vai ser um boi mansinho e humilde de coração, porque a gente vai aprendendo. Oremos, Pai. Quem dera, Senhor, que nessa noite de hoje, o Senhor usasse o teu poderoso aguilhão para amansar corações, Senhor. Eu oro, ó Deus, nesse momento e apresento a vida do teu povo aqui em tuas mãos. Eu oro, ó Deus, pela vida dos irmãos que têm andado, ó Deus, com o jugo de Jesus ao longo de muitos anos. E a minha oração, ó Deus, por essas pessoas é que elas continuem caminhando com Cristo, que elas continuem olhando para Cristo como nosso modelo de mansidão e humildade, e continuemos, ó Deus, aprendendo com o nosso Redentor como nós devemos ser. Eu oro, ó Deus, por aqueles que estão no nosso meio e que estão, ó Deus, encangados, mas com o jugo do legalismo, da religiosidade vazia. E esse legalismo, ó Deus, tem ferido profundamente esses corações. Que nessa noite de hoje, ó Deus, o Senhor possa verdadeiramente quebrar esse jugo e dar um jugo adequado a esse pescoço. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia daqueles que estão no nosso meio e que estão cansados e sobrecarregados, assim como um dia, Senhor, eu estive, quando andava sem esperança, quando andava, ó Deus, mergulhado na tristeza da minha alma, quando a culpa do pecado triturava a minha mente, até o dia, ó Deus, que o Senhor tirou esse jugo do meu pescoço e me trouxe a Cristo Jesus. Ó Deus, como é bom estar puxando a mesma carroça com o nosso Redentor, até o dia final. Que o Senhor, ó Deus, abençoe a vida do seu povo nessa noite de hoje, e que se houver uma alma cansada e sobrecarregada, que elas possam ir, ó Deus, ao teu Filho Jesus Cristo. Nós não precisamos de intermediários para chegar ao teu Filho. Na verdade, ó Deus, antes de chegarmos ao teu Filho, é o teu Filho que chega a nós. Que o Senhor nos abençoe, Pai, em nome de Cristo, teu Filho. Amém.